Olá, meus queridos amigos e irmãos que me ouvem aqui através do canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com todos vocês, pessoal, uma mensagem de fé que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, olha só: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando, e graças a Deus. Pessoal, quero compartilhar aqui essa mensagem. É muito forte que o Espírito Santo ele vai falar com cada um de vocês. O mesmo que ele falou na minha mente, ele tem falado praticamente a semana toda. E eu quero compartilhar com todos vocês aqui neste domingo, justamente porque eu já venho aqui acumulando aqui dentro de mim, na minha mente, nos meus pensamentos, tudo que ele tem se revelado a mim, e eu vou passar para cada um de vocês, porque o assunto é muito importante, é muito sério. E eu creio que você, entendendo essa mensagem, ele vai te fortalecer, ele vai te direcionar a sua vida, e ele vai principalmente salvar a tua alma, que há dentro desse corpo, que é mais importante do que tudo. Amém, pessoal? Deus, ele é contigo. Mas antes eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos vídeos, tá bom? Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e assim poder alcançar mais pessoas aqui na plataforma, tá certo? Pessoal, o que significa essa mensagem aqui? A gente percebe que o apóstolo Pedro ele está dizendo que assim como o Senhor Jesus Cristo ele um dia sofreu por cada um de nós lá na cruz, né? Ele foi cuspido na cara, ele foi zombado, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele levou bofetadas na cara, ele foi chicoteado, sabe? Lembra do sofrimento do Senhor Jesus, né? Por ele estar lá na cruz, lá simplesmente crucificado pelas nossas vidas. E imagina aquele corpo todo, sabe, sangrando. E olha o que ele sofreu pela vida de cada um de nós, pessoal. Você tem noção do que é isso? Jesus praticamente ele foi torturado. Mas enfim, o mais importante é que graças a Deus ele ressuscitou para mostrar para o mundo, para mostrar para aquelas pessoas que naquela época, mais de 2000 anos atrás, que não acreditaram nele, que debochavam dele, que tiravam sarro dele, simplesmente ele, para mostrar a glória de Deus, ele ressuscitou. Sabe, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e graças a Deus por isso. Então, olha o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo ele passou por cada um de nós, pessoal. Então, você às vezes olha para a sua vida hoje, se porventura você está sofrendo diante de alguma situação, não desanima não, não desista não, porque é essa mensagem que Deus ele quer falar para cada um de vocês. Quantas pessoas que passam por problemas, às vezes no seu casamento, no seu relacionamento, às vezes você ali está até mesmo com uma pessoa noiva, você já está prestes a se casar, e aí surge um problema, de repente você quer desistir, você quer abandonar do projeto de Deus, sabe? Deus ele quer que você venha perseverar diante dessa situação. É claro que você precisa ter discernimento de espírito. E quem te dá esse dom é o Espírito Santo quando você o recebe, sabe? O dom de discernimento é você discernir com quem que você está lidando, com a situação que você está lidando, e se é necessário você mudar de foco, né? Porque o certo é você sempre ficar focado naquilo que você quer. Mas se aquilo que você quer não estiver de acordo com a vontade de Deus, você simplesmente tem que abrir mão. É diferente de você, por exemplo, você desistir da vontade de Deus e você ser uma pessoa teimosa, é diferente. Você consegue compreender isso? Por exemplo, eu falo por mim,
Eu me lembro que na época que eu fumava cigarro, por exemplo, há uns 6, 7 anos atrás, na época que eu era uma pessoa viciada, a minha mãe ela falava assim: poxa, você tem que se entregar a Jesus, você conhece a palavra, né? Eu era um afastado, eu era uma pessoa desviada. E eu me lembro que eu falava assim: mas, sabe, eu não devo nada pra ninguém, problema meu, isso é coisa minha, né? Então eu usava droga, eu fazia aquilo que é mal, aquilo que hoje eu me envergonho muitas das vezes de falar e evito ficar falando. Se for para falar, é para falar para ser glorificado o nome de Deus, que Ele me libertou, que Ele, graças a Deus, Ele me curou, Ele me restaurou. E é isso que eu quero passar para cada um de vocês. Essa é a minha fé. O mesmo Deus que operou um dia na minha vida e me arrancou daquela vida de sofrimento que eu vivia, Ele quer fazer o mesmo com a sua vida, provado de alguma forma. A gente tem que lembrar, como eu disse, do sacrifício de Jesus. Então, quando a gente estiver passando por algum momento difícil, de dificuldade, a gente tem que olhar para quem? Para o Senhor Jesus. Poxa, você colocar na tua mente: Deus é comigo, vai dar tudo certo. Deus é comigo, vai dar tudo certo. Ainda que seja paulatinamente. Você sabe que a vida de uma pessoa não muda do dia para a noite e nem da noite para o dia, mas paulatinamente. O que cabe você fazer é você não desistir. Sabe, eu estava pensando essa semana a respeito de algo muito sério que tem acontecido. Você sabe que a Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O que significa isso? Significa que as pessoas vão deixar a fé que elas um dia elas receberam, a fé que um dia elas creram, sabe? A fé no Senhor Jesus, a fé na palavra do Senhor Jesus. E às vezes vai se revoltar contra a própria palavra de Deus, vai se revoltar contra a vontade de Deus, né? Vão blasfemar muitas das vezes até mesmo contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não tem perdão. Esse tipo de pecado é o único pecado que não tem perdão. Então só o fato de você estar aqui me ouvindo, graças a Deus, isso significa que você não blasfemou contra o Espírito Santo, né? Pode até ser que porventura você seja uma pessoa que está me ouvindo, que está afastada, que está desviada, mas não importa o que você passou no teu passado, o que importa é o hoje. O que você vai fazer na igreja, você voltando a congregar? Porque a Bíblia diz: não deixeis de congregar. Você tem que lembrar mais uma vez, como eu disse, do sacrifício de Jesus, do sofrimento do Senhor Jesus. Então, o que vale você mais fazer? É você estar na igreja, como a palavra de Deus também diz: vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outros lugares. Então, ainda que você acostumou, se porventura você se desviou da fé, sabe, com uma vida de vícios, de droga, de bebida, de prostituição, talvez você passou a ser uma pessoa que toca no dízimo, sendo que a palavra de Deus diz lá no livro de Malaquias 3: roubará o homem a Deus? No que roubais, nos dízimos e nas ofertas? Então isso não é eu que estou falando, quem fala é a palavra de Deus, sabe? Então tudo que a gente ouve na palavra de Deus faz com que gere temor no nosso coração. Então, se você sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo, o que mais importa é que você vai ser salvo, porque você está se esforçando em obedecer a palavra de Deus. Deus disse que Ele odeia o divórcio, então não se divorcia. Embora existam casos e casos, lute pelo seu casamento. Se Deus fala que nenhum prostituto, nenhum drogado, nenhum bêbado, ou seja lá o que for, não herdará o reino de Deus, então larga o vício, larga aquilo que é pecado, larga aquilo que é mal. E Deus, Ele vai mudar a sua situação. Sabe quantas pessoas estão morrendo por amor ao Senhor Jesus? Os dias são maus, pessoal, os dias são maus. Você precisa se apegar ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus o nosso país, o Brasil, com tudo, ele é um país livre, onde você pode congregar numa igreja, onde você pode buscar o Senhor Jesus de todo o seu coração, toda a sua alma, de todo o seu entendimento, se aprofundar mais na palavra de Deus, em conhecer a Deus, em conhecer o Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Sendo que tem países aí fora que pessoas são perseguidas, os nossos irmãos em Cristo são perseguidos a ponto de ser decapitados. Já pensou o teu corpo ser decapitado?
outros são simplesmente jogados no fogo, eu já vi isso. Infelizmente os dias são maus, pessoal. Então coloca uma coisa na sua cabeça, se apega ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus ele vai voltar. Os dias estão sendo abreviados e Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a sua alma. Por exemplo, às vezes até mesmo reportagens na televisão, sinceramente eu não gosto nem de ficar assistindo muito televisão, porque às vezes a gente vê notícias que a gente fala assim, poxa, esse é o mundo que nós vivemos hoje? Realmente esse é o mundo que a gente está vivendo hoje? Às vezes não dá para acreditar, pessoal, mas é a pura realidade, entendeu? Às vezes passa a pessoa sendo torturada, policiais às vezes torturando pessoas ali que na cabeça deles é a lei deles ali, entendeu? Acima da lei que eles já tem para eles, enfim, impor na vida da pessoa. Às vezes eles querem também impor a própria lei deles ali, carnal, entendeu? Torturando as pessoas ali. Enfim, existem muitas pessoas, sabe, cruéis, essa é a palavra de Deus, entendeu? E faça você então a diferença nesse mundo que infelizmente é de trevas. O mundo é mau, tá entendendo? O mundo é mau, mas faz você a diferença, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que você seja salvo e através de você outras pessoas possam ser salvas. O bem maior que você pode ter, pessoal, é o entendimento, sabe, de que dentro desse corpo, dentro dessa casca aqui tem uma alma que ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então simplesmente se esforce em obedecer a palavra de Deus e simplesmente lance fora tudo aquilo que é errado, tá bom? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com todos vocês aqui, que eu creio que fortaleceu o teu coração, que você possa então vivê-la em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, fique na paz.